Com essa situação de pandemia e com a quarentena que foi imposta a alagoanos e brasileiros, muita gente não pode ir às ruas, não pode viajar e estabelecer aquelas relações comuns de consumo. E o que fazer nessas horas? Para isso, nós batemos um papo com o advogado que é especialista em direito do consumidor, Leandro Almeida, que tira algumas dúvidas. Leandro, com essa questão de quarentena, né, por conta da pandemia, muitas pessoas estão com dúvidas em relação a vários procedimentos. Um deles é na área de turismo. Quem comprou passagem, pacote de viagens, hospedagens, o que é que eles podem fazer nesse período e em que pesa o direito do cliente nessas horas? Bom, no caso, duas regras têm que ser observadas aí, a da resolução 400 e da medida provisória 925, que foi editada a semana passada, trazendo aí uma amplitude maior no que se fala em reembolso por parte das operadoras aéreas, né? Nós estamos vivendo um momento que é ímpar, um momento que a gente nunca viveu, mesmo nas relações de consumo. Então, é preciso que toda a sociedade trabalhe também de forma com responsabilidade social. Então, minhas passagens, meu pacote de viagem foi cancelado por conta do coronavírus. Qual é o meu direito? Primeiro, você tem o direito de remarcar. A primeira possibilidade que deve ser analisada pelo consumidor é a possibilidade da remarcação. Não sendo possível uma remarcação próxima, aonde não haverá custo, e é isso que a medida provisória prevê, a marcação sem custo, aí o consumidor tem o direito de ter a passagem, o crédito da passagem em um voucher a contar da data da viagem, para ser utilizada no período de 1 ano. A questão aqui para quem vai para o setor do comércio, né? A questão das trocas, que geralmente tem um prazo, né, para efetuar a troca de algum produto, com as lojas fechadas também, como é que funciona isso? Tem como negociar? Tem como rever esses prazos? Perfeitamente. Olha, com essa situação atípica, esses decretos em que interrompem o funcionamento de todo o comércio, há um fenômeno da suspensão automática dos prazos. Já tem tramitando também legislação que vai falar isso de forma específica e objetiva, mas o que vale nessa questão é o tratamento entre as partes, é a suspensão, ela tácita, é a suspensão dos prazos em virtude da interrupção do comércio. Então, eu comprei alguma coisa e teria um prazo para troca de 2 dias. Esse prazo ele se interrompe no momento em que foi editado o decreto, que passou a ter a vigência, e ele passa a recontar quando isso tudo acabar. Quando o governador, no caso aqui do estado, liberar o funcionamento daquele tipo de comércio, porque a gente precisa entender que tem comércios que já estão em funcionamento. Tem algumas empresas que, por conta de todas essas mudanças, elas passaram a vender online, né? E aí a gente fica naquela dúvida, tem muita gente que tem a desconfiança de como saber se é perigoso comprar online. Quais são os cuidados que as pessoas devem ter a partir desse momento? Bom, os cuidados eles devem ser redobrados agora, né? A gente sempre bateu em cima dessa tecla do consumidor comprar em sites confiáveis, verificar se a página tem aquele ícone de segurança, ter cuidado na hora de colocar suas informações, dar preferência nas compras por cartão de crédito, mas a gente está vivendo, eu insisto em falar que a gente está vivendo um fenômeno atípico, então é importante que as pessoas também privilegiem os comerciantes locais. E muitos deles não estavam ainda ativos nessas plataformas de negociação e estão se hospedando agora, inclusive até às vezes em outras plataformas que facilitam essa entrada. Então o consumidor, como ele pode se precaver? Primeiro é verificar nas redes sociais, em alguns sites de reclamação, se aquela empresa tem um índice alto de reclamação, e mais do que reclamação é verificar se eles resolvem os problemas dos seus consumidores. Então, ter esses cuidados é bom, mas segue aí a orientação nesse momento de buscar comprar daqueles comerciantes, daqueles comércios locais em que você tem algum tipo de referência. É um amigo, é um colega, é um familiar que está te indicando, isso daí já vale para esse momento que a gente está vivendo.
Para finalizar, então, se tiver alguma dúvida, se o consumidor precisar de algum suporte, tem algum site, alguma instituição que ele possa procurar para garantir esses direitos? Tem sim. Olha, o consumidor, os PROCONs, pelo que a gente sabe, está funcionando a sua maioria através dos serviços de WhatsApp e atendimento telefônico, mas o consumidor, em se tratando das companhias aéreas e das grandes empresas do mercado, ele dispõe da plataforma do consumidor.gov.br. É uma plataforma disponibilizada pelo Ministério da Justiça e é de acesso público, qualquer pessoa pode utilizar. E aí eu queria aproveitar também o gancho aqui para falar sobre a questão das creches. Eu sei que tem chegado muita dúvida lá para o pessoal da ACTA sobre essa questão das creches. Já até me perguntaram lá. E então, em relação à creche, onde o serviço prestado é o serviço de guarda, onde não tem um serviço educacional regulamentado pelas diretrizes do MEC, nesse caso, as creches, o consumidor ele não pode ser obrigado a pagar. É preciso que o consumidor entre em uma negociação com a creche, uma vez que ele não tem a obrigação, não se fala em obrigação de pagamento aqui, se fala na obrigação social do consumidor. De repente, é o momento para os fornecedores usarem da criatividade. Ou seja, eu tenho uma creche, como é que eu vou segurar, reter o meu consumidor? Eu vou oferecer para ele que quando isso tudo acabar, a gente vai criar uma colônia de férias para poder os pais terem um tempo maior. Então, é o momento de usar a criatividade. Os fornecedores estão aí, alguns até com a faca e o queijo na mão, para fidelizar o seu consumidor.